vários povos portugueses. Vamos lá no nosso livro, para vocês entenderem um pouquinho melhor. Então, o que acontece? Os Yorubás são os maiores grupos étnicos e da sociedade, étnicos linguísticos da África Ocidental. Com mais de 30 milhões de pessoas em toda a região, é o segundo maior grupo étnico da Nigéria, que corresponde a aproximadamente 21% da população total da Nigéria. Foi um dos grupos trazidos ao Brasil para quê? Para o tráfico dos escravizados. Trouxeram escravos aqui para o Brasil. Dos quase 5 milhões de africanos, aproximadamente metade dos africanos, dos escravos africanos, eram da região da África Ocidental. A cultura Yorubá, então, tem uma tradição oral, ou seja, a contação de histórias. Eles costumavam ser passados de geração para geração. Então, eles tinham um tipo de gramática, eles tinham um tipo de contações de histórias que foram mudadas, um tipo de língua, e tinha um padrão ensinado nas escolas da região. E até hoje, as lendas africanas, as lendas do povo daquela época são passadas de geração para geração. Até hoje, essa tradição permanece, essa contação de história, manter viva a memória do povo, as lendas, os acontecimentos do passado. E eram chamados, quem transmitia eram os griotes, ou as griotes, que eram as pessoas mais velhas, responsáveis pela preservação, pelos ensinamentos da cultura Yorubá. O que acontece? Eles davam uma grande ênfase para essas pessoas mais velhas, essas pessoas que eram chamadas as pessoas experientes, os contadores de histórias, os contadores de experiências. Por quê? Porque eles traziam os ensinamentos da cultura Yorubá para os povos. Aqui nós temos um exemplo sobre um griote, que seria um contador de histórias. E para transmitir esses mitos, os Yorubás, os griotes, ou então as griotes, elas cantam, elas utilizam instrumentos musicais tradicionais e fazem uso de expressões faciais e corporais também. A arte Yorubá também é composta, como nós já falamos várias vezes, sobre a arte africana, por tecelagem, por esculturas, por cerâmica, confecção de máscaras também, né? E por causa dessa forte tradição religiosa, a maioria das obras de arte do povo Yorubá é feita para honrar seus deuses, seus orixás. Aí daí que vem as religiões do candomblé. Esse tema também é trabalhado por Romualdo Rosomé em algumas de suas produções. Na língua Yorubá, Ori significa cabeça, Ixá significa iluminação, assim, orixá quer dizer que é uma cabeça iluminada, que é um espírito iluminado. Os orixás têm origem humana, eles são ancestrais dos africanos e que se manifestam pelas forças da natureza, da água, do trovão, do vento, do fogo. Então, eles dão grande ênfase nessas questões mitológicas voltadas para essas forças da natureza. Quando há, eles falam que quando há o equilíbrio, quando há a produção de grande energia, é o chamado axé, na tradição africana, especialmente os Yorubás, o Olorum é o seu Deus Supremo, que é o criador das forças da natureza. Então, são todos voltados para quê? Para a natureza. Eles têm os deuses deles. Eles cultuam os deuses deles. Para os adeptos dos cultos africanos, no caso, a integração com a natureza é fundamental. Quanto maior essa força, maior será a ligação dos seres humanos com os orixás, com o Olorum, sendo maior ainda o axé. Essa cultura Yorubá se espalhou pelo mundo, principalmente pelo Brasil, por causa desses escravos que vieram para cá, trouxeram não só a cultura, não só
a civilização, mas trouxeram também esse tipo principalmente esse tipo de cultuação, né? Então, de onde surgiram, a partir desses negros escravizados, surgiram também o Nagô, que eram o que falavam na língua do Urubá. Na Bahia foi a região onde os nagôs predominavam, então por isso que se tem lá as baianas, que eles cultuam aquele tipo de religião lá também. Apesar das condições em que viviam, quando foram escravizados, os urubás resistiram muitos e muitos anos até os descendentes hoje em dia lutarem para perpetuar seus costumes e suas tradições. Então, tudo isso ainda é passado. No Brasil, principalmente, a religião africana, que é o candomblé, tem muitos adeptos e também cultuam os orixás. No caso, então, se vocês forem ver, teoricamente, as religiões africanas, elas cultuam a natureza, os deuses da natureza. Só que, com o passar do tempo, foram distorcidas essas visões dos orixás do candomblé, né? Se tornando até religiões assim, que amedrontam as pessoas, né? Que hoje em dia se tem esses mitos também, né? Só que é uma religião que adota a natureza como principal fonte de energia e sincronia, tá, pessoal? Uma religião africana, de origem africana. Nós temos aqui, então, a atividade proposta para vocês, a página 81, só que vocês vão fazer de forma individual, né? Vocês vão fazer um levantamento de informações sobre as características da cultura urubá. Depois, a 2, com base nesse levantamento, vocês vão buscar informações da cultura, da arte brasileira, que foram influenciados pelos traços da cultura urubá. Podem ser músicas, cantigas, esculturas, prestando bastante atenção para buscar fontes confiáveis, sites oficiais também, porque hoje em dia essas questões está muito perigoso buscar informações, né? No caso, vocês não vão elaborar cartazes, vocês vão anotar no caderno e para a gente discutir nas nossas posteriores lives, ok? Sobre esse levantamento da cultura urubá, em que vocês precisarem. Eu quero uma troca de informação acerca disso, tá bom? Pessoal, muito obrigada por mais uma aula. Ainda falando um pouquinho sobre essa cultura africana, influência da cultura africana, sobre o povo urubá e tanto que está presente no nosso dia a dia, principalmente por causa dessa vinda dos escravos africanos aqui do Brasil, né? Então, até a nossa live. Um grande beijo. Tchau, tchau.